Olá, eu sou Inês Lopes, professora associada da Faculdade de Direito e na qualidade de coordenadora do programa de pós-graduação, dou início à aula especial deste programa, agradecendo a presença da ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, ministra do Superior Tribunal Militar, doutora em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ainda continuando sobre a sua, seu histórico, a sua formação, eu gostaria de registrar que a ministra, além de doutora em Direito Constitucional, é doutora honoris causa pela Universidade de Inca Garcilaso de la Vega, em Lima, Peru, mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, em Portugal. Recebeu várias premiações na área de direitos humanos por atuar na defesa das minorias do Estado Democrático e é a primeira mulher nomeada ministra do Superior Tribunal Militar do Brasil, empossada em 2007, além de inúmeras atribuições que aqui cabe ressaltar. Mais uma vez eu agradeço, e para compor essa mesa, nós temos a presença da nossa diretora da Faculdade de Direito, a professora Daniela Marques de Moraes, que também é coordenadora do Grupo de Estudos em Processo Civil, Acesso à Justiça e Tutela de Direitos. Gostaria de agradecer a presença dos estudantes aqui presentes e também daqueles que nos assistem via YouTube por esse maravilhoso seminário. E para falar do tema hoje, nós vamos falar sobre a formação jurídico-política brasileira, a Constituição de 1988 e o Pacto Democrático. Ministra, mais uma vez agradeço a sua presença. Passo a palavra para as suas considerações. Muitíssimo obrigada. Bem, eu é que agradeço. Inicialmente, agradeço muito a professora doutora Inês Lopes, coordenadora do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito e querida amiga, por este honroso convite para dar esta aula especial na respeitável Universidade de Brasília, que eu tanto admiro. Eu cumprimento também a professora doutora Daniela Marques de Moraes, diretora da Faculdade de Direito, por me prestigiar nessa mesa, e a todas as alunas e alunos que nos assistem. É uma honra e um privilégio muito grande estar aqui, nesta noite, compartilhando esta live com as senhoras e senhores. Pois muito bem, o tema que eu escolhi falar é sobre a formação jurídico-político brasileira da colônia à Constituição de 1988. Porque eu penso que a compreensão das nossas vicissitudes constitucionais nos remete obrigatoriamente à análise histórica. E, por isso, eu inicio com o Estado português, afirmando que o aspecto marcante da sua formação foi o caráter patrimonialista, uma característica singular que distinguirá sua índole e formação política em relação a todos os demais povos da Península Ibérica. A Pax Lusitana, nos seus albores, devido à forte coesão nacional em torno da figura de El-Rei, em face da constante ameaça de desagregação territorial, impediu o Estado português de estabelecer um ordenamento endógeno para assegurar a soberania no plano político e criar normas reguladoras que regessem as relações privadas entre os indivíduos. E isso explica o fato de haver sido adotada a Constituição de Diocleciano como estatuto básico do Estado e o Código de Justiniano como estatuto regulador das relações de ordem privada. Logo após a expulsão dos mouros pelo direito de conquista, viria o rei a adquirir uma soma de poderes ilimitados, bem como uma supremacia absoluta sobre todas as classes. Senhor da paz e da guerra, era ele o proprietário de todos os bens e pessoas e o titular dos monopólios de exploração das atividades mercantis. Era o que os publicistas de então conceituavam de domínio eminente. Uma outra característica singular do processo civilizatório português consistiu
na constante aliança do rei com a plebe, a chamada arraia miúda, em oposição à nobreza feudal, que jamais conseguiu afirmar-se politicamente como força social que pusesse em perigo a hegemonia do príncipe. E essa aliança duradoura impediu a ascensão do feudalismo e abriu caminho à criação dos municípios, as cidades e as vilas, que se constituíram na base do poder dominante, dando ensejo à participação popular nos negócios do reino. O marco inicial das transformações políticas e das lutas entre classes em Portugal inicia-se a partir da Revolução de Avis, em 1375, com a queda da dinastia Afonsina e a ascensão da dinastia Bragantina. A coroa portuguesa, que era titular de todos os bens, ela se constituía numa fonte de mercês, distribuidora de prebendas. E, a fim de incrementar os ingressos para o Tesouro Real, a monarquia distribuía concessões e monopólios à burguesia comercial emergente sob a tutela do rei. Dom Manuel, conhecido como mercador da pimenta, armou expedições e financiou empresas marítimas, intensificando o tráfico nas rotas das Índias, Veneza e Holanda, onde predominava o comércio do açúcar, o que possibilitou grandes ingressos na receita. Pode-se dizer que a Revolução Industrial passou ao largo de Portugal e o processo de acumulação se fez em benefício da realeza. A consequência inexorável desse processo foi o estabelecimento de uma vasta burocracia civil e militar sob os auspícios do monarca. O serviço militar remunerado burocratizaria o soldado, enquanto as serventias vitalícias ou temporárias burocratizariam a justiça de el-rei e a administração pública. Surge, então, o chamado Estado cartorário, que nós brasileiros conhecemos bem, que deu ensejo ao aparecimento do estamento, uma corporação estratificada e fossilizada, fechada sobre si mesma, que, com o tempo, irá adquirir autonomia e dinâmica próprias, nem sempre em sintonia com os interesses vitais da sociedade civil. A ameaça da bancarrota financeira que acometeu Portugal no segundo quartel do século XV, em virtude da perda dos mercados do Oriente em favor da Holanda, Inglaterra e repúblicas italianas, fez com que se abrissem novas frentes de conquista e exploração de outras terras, a fim de se estancar a sangria nos recursos parcos do erário. E essa nova frente de ocupação seria precisamente a América, válvula de escape que possibilitou um afrouxamento das tensões existentes entre o rei e a nobreza territorial. Então, diante das inúmeras convulsões e tensões sociais ocorridas a partir da Revolução de Avis, e com a formação dos estamentos, o direito romano, que constituía a base de todo o ordenamento jurídico do antigo mundo português, com a sua marca autoritária, amenizada em parte pelo direito canônico, converteu-se na prática num instrumento inadequado, incapaz de estabelecer um pacto social e político que resultasse numa transação de interesses entre as forças sociais postas em presença. O direito, contudo, é imanente aos próprios dissídios da sociedade e, por isso, ele cria no inconsciente coletivo mecanismos de arbitragem destinados a dirimir os conflitos. E, neste passo, a esterilização do direito romano transplantado viria paulatinamente a ceder espaço e culminaria nas obras de compilação das antigas ordenações, dentre as quais a mais conspícua, sem dúvida, são as ordenações filipinas e que estenderia sua vigência até a colônia. O fato é que com a perda das Índias, melhor dizendo, Portugal viu-se obrigado a acelerar o processo de colonização. Buscando aliviar as tensões internas, ele promoveu a migração da mão de obra ociosa para o Brasil, usando como chamariz a visão edênica da América de que dá testemunho a carta de Pero Vaz de Caminha. A exploração da colônia centrou-se inicialmente no pau-brasil, limitando-se à faixa litorânea. E, esgotado esse meio,
e frustrado o colonizador pela tentativa fracassada de escravização indígena, iniciou-se o ciclo do açúcar graças ao aporte da escravaria africana. O ciclo da mineração, financiado pela metrópole com a formação das bandeiras, iniciou a conquista do interior, estimulando veleidades autonomistas e criando uma consciência nacional propriamente dita. O grande êxito econômico alcançado nesta fase consolidou o Tesouro Real e desenvolveu, no século XVII, o fastígio do estamento burocrático lusitano, graças ao terror fiscal dos contratadores do reino. E, a par disso, florescia na colônia uma consciência nativista. O processo de autonomia política, deflagrado com a criação das vilas e dos municípios, tornar-se-ia cada vez mais difícil de controlar, precipitado com a vinda da família real para o Brasil em 1806 e a ascensão da colônia à condição de Reino Unido de Portugal. A independência viria da conjugação de fatores os mais diversos após a retirada dos exércitos napoleônicos da Península Ibérica. E já no período monárquico, nos primórdios da vida independente e logo na convocação da primeira Assembleia Nacional Constituinte, duas tendências antagônicas se delinearam. De um lado, a autocracia do príncipe e, de outro, o jurisdicismo dos Andradas. A tentativa de inserção na primeira carta política da Declaração de Direitos decalcada do Bill of Rights se viram malogradas, gerando um impasse entre o autoritarismo do monarca e o primeiro surto liberalizante emergente no país, cujo desfecho, todos sabemos, foi a dissolução da Constituinte, seguida a outorga por força do ato adicional da primeira Constituição brasileira, a Constituição Imperial de 1824. E esse momento fatídico marca o início das crises de legitimidade e dos surtos constitucionais que permearam a história institucional brasileira. Premeditada e intencionalmente, a partir de 1823, e com maior ênfase em 1889, 1930, 1937 e 1964, foi deflagrado no interior do Estado Nacional o processo ditatório de efeitos funestos à democracia e ao funcionamento regular dos mecanismos representativos. Do Brasil monárquico, a renovação republicana, processada pela Constituinte de 1988, acumularam-se vícios formais que denotam falhas de eficácia e de juridicidade dos instrumentos supralegais ao longo da historiografia pátria. A insubmissão do Colégio Formal da Soberania de 1823, palco do embate entre o autoritarismo real e o ideário liberal professado por eminentes figuras do passado, importaria na extinção do poder de primeiro grau em sacrifício da legitimidade do regime. O império surge, portanto, no dizer do querido e saudoso professor Paulo Bonavides, como obra de um príncipe e não de um princípio, forma de governo que perduraria até 1889 com a proclamação da República. A primeira Constituição republicana, sob a influência de Rui Barbosa, foi decalcada do modelo norte-americano, ao contrário da Carta outorgada em 1824, que se inspirou nas ideias racionalistas francesas. A Constituição de 1891 consagrou o federalismo e a autonomia dos estados e dos municípios. Na parte da Declaração dos Direitos, instituiu o habeas corpus, remédio abrangente que gerou controvérsias no Supremo Tribunal Federal sobre a extensão da sua aplicabilidade, se ele serviria de amparo a todas as vulnerações aos direitos individuais ou se limitaria apenas ao constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do indivíduo. Consagrou também a primeira Carta Republicana, a soberania do júri e a interdependência dos poderes. E, paralelamente, a nascente burguesia tenta emergir como classe, mas não resiste ao confronto com o bloco oligárquico rural, cuja hegemonia era incontestável desde o Império. Como bem salienta Nelson Werneck Sodré, a burguesia brasileira nasceu ou apareceu tardiamente no palco da história
quando já se consolidara o capitalismo europeu na fase dos monopólios. E assim, logo de início, o processo de industrialização do país encontrou resistências intransponíveis. A tentativa do ministro da Fazenda, Rui Barbosa, de extinguir os subsídios à agricultura viria a desembocar no encilhamento. O Barão de Mauá é arrastado à falência. Predominava a teoria econômica das vantagens comparativas, que preconizava para o Brasil um modelo econômico de estrutura fundiária consistente na exportação de produtos agrícolas e matérias-primas em troca da importação de manufaturados. O bloco oligárquico havia assegurado por completo o controle político. E, para além disso, as eleições de bico de pena constituíam a própria institucionalização da fraude. Usou-se e abusou-se da chamada degola, que era o reconhecimento dos poderes pelo Congresso Nacional, ou seja, o reconhecimento da validade das eleições, dominado o Congresso por caudilhos do porte de Pinheiro Machado. E, nesse contexto, a República consolidada sob a égide da Carta de 1891, e na qual se consagrou os direitos e garantias individuais, a forma federativa, o presidencialismo e a separação tridimensional dos poderes, desvirtuar-se-ia, mergulhando o Estado numa ditadura confessa em seus instrumentos de execução autocráticos. A técnica escorreita da lex constitucional não guardaria correspondência com a realidade, como bem exemplifica o frágil sistema partidário que, longe de exprimir a vontade nacional, viabilizou a articulação de uma política clientelista e excludente, consagrando uma desigual e injusta federação de oligarcas. E, por seu turno, a reforma da Lei Maior, deflagrada em 1926, também se revelou tardia e inócua para salvar a velha República solapada nos seus fundamentos. A Revolução de 30 coube restabelecer a legitimidade do regime e forçar o arcabouço normativo que institucionalizasse uma nova ordem nos termos do liberalismo clássico e republicano de 1891. Com o seu advento, a oligarquia sofreu um duro revés, mas não foi uma vitória completa. E este movimento revolucionário trouxe à sua ilharga as mais variadas correntes de opinião que se formaram no Brasil. Liberais, anarquistas, socialistas, positivistas e até mesmo conservadores de Minas Gerais. Precedia a Revolução de 30 os primeiros movimentos populares, a greve dos gráficos em São Paulo, a fundação do Partido Comunista em 1922 e o movimento tenentista de ideologia difusa. Contudo, a reconstitucionalização seria procrastinada em nome da concretização de metas intervencionistas do Estado na ordem econômica, nas relações trabalhistas e em outros domínios da sociedade, dando ensejo à insurreição de São Paulo, de 9 de julho de 1932, que levantou aquele Estado-membro em armas contra o poder central para reclamar o retorno da legitimidade, antevisão dos desígnios perpetuistas do titular do Poder Executivo Federal, o ex-presidente Getúlio Vargas. Sufocada pela esmagadora superioridade militar da União, a Revolução Constitucionalista de 32 triunfaria em seus propósitos, ao forcejar a convocação da Assembleia Nacional Constituinte e a consequente dissolução do governo provisório, marcando o início da Segunda República. A Lex Fundamentalis de 1934, que é uma atualização teórica e doutrinária do princípio democrático, testemunhou o realinhamento ideológico das potências europeias no cenário mundial e a ascensão de ideias e valores autoritários ensejadores de novo conflito armado. As marcantes transformações na conjuntura internacional, cujos reflexos se fizeram sentir ao longo da história brasileira, reforçaram o desgaste dos princípios liberais, concebidos como um produto estrangeiro, inadaptável à tradição institucional do país e, em tudo e por tudo, incompatível com o perfil corporativista e intervencionista do Estado Novo, simbolicamente representada pela figura carismática e populista do presidente Getúlio Vargas.
Foi, sem dúvida alguma, um regime de exceção, inspirado no fascismo e no nacional-socialismo, e teve por sustentáculo jurídico a carta outorgada em 1937, decalcada da Constituição polonesa, uma Constituição autoritária ditada pelo general Piłsudski. Ironicamente, o seu texto não chegou a ganhar vigência por estar condicionada, nos termos do artigo 187, a uma consulta plebiscitária que jamais se realizou. Ela primou, portanto, inconteste, como sendo não a carta, mas a vontade do ditador, não é? Despojada de qualquer controle jurídico, até mesmo de uma norma espúria que, ao fim e ao cabo, nunca existiu, caracterizando-se o Estado Novo varguista como um governo de fato. A restauração legitimada pela Lei Fundamental de 1946 principiou o interregno democrático de curta duração que foi rompido em 1964, precedida pela derrota do nazifascismo e pela recuperação ideológica do democratismo nos Estados do Ocidente. Ela pôs fim ao impasse institucional brasileiro, atualizando o direito público aos novos contornos do pós-guerra. Inegavelmente, a Terceira República retomaria a doutrina liberal ao assegurar direitos e garantias individuais exercitáveis por meio de writs constitucionais, bem como ao respaldar a liberdade de associação e a livre manifestação do pensamento. Em que pese o veso da marginalização política do povo brasileiro, porque era negado, né, o direito de voto aos analfabetos e às praças de pré, que eram suboficiais de baixa patente nas Forças Armadas, na Carta de 46 foram restabelecidas as garantias individuais consistentes na plenitude do habeas corpus, do mandado de segurança, do direito à livre manifestação, do pensamento e da liberdade de associação. E mais, o direito de greve foi alçado à garantia constitucional pela primeira vez. Se restabeleceu também o princípio federativo pelo reconhecimento da autonomia dos Estados-membros, dotando-os com recursos próprios, com o propósito de criar um sistema de equilíbrios de poderes em relação à União. No âmbito dos poderes federais, impôs eleições diretas, com um mandato de 5 anos para presidente e vice-presidente da República, restaurou as prerrogativas do Legislativo e a sua forma bicameral, alargou a competência do Judiciário e ampliou as prerrogativas dos magistrados, que passaram a gozar de vitaliciedade no cargo, irredutibilidade de vencimentos e inamovibilidade. E num capítulo referente à ordem econômica e social, procurou conciliar o princípio da liberdade de iniciativa com o da justiça social. Em suma, foi uma carta de intenções da ortodoxia liberal que não honraria a efetividade dos seus dispositivos, porque, de fato, a garantia ao direito de propriedade condicionado ao bem-estar social tinha como contrapartida óbices intransponíveis à promoção da reforma agrária, pela exigência da desapropriação com prévia indenização em dinheiro. E, ademais, as contradições do velho liberalismo representado pela Constituição de 1946 em face dos reclamos progressistas logo se fizeram sentir. Então, a política econômica do livre-cambismo posta em prática no governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, de 1946 a 1949, exauriu as grandes reservas cambiais do país produzidas pelo esforço de guerra, provocando a transferência de renda em favor do comércio importador. Contudo, foi sob a égide da Guerra Fria, quando o conflito ideológico de proporções inéditas dividiu o mundo em 2 blocos de influência, que a Lei Fundamental de 1946 se expôs à sua própria vulnerabilidade. E isso se vê claro no governo Dutra, quando o Partido Comunista foi posto na ilegalidade, os sindicatos operários sofreram intervenção do Ministério do Trabalho, os movimentos estudantis foram reprimidos e nenhum aumento salarial foi concedido aos trabalhadores. Um prenúncio nefasto de um regime cujo desfecho atingiria o paroxismo 18 anos depois. E no quadro convulso da década de 40 e 50, alianças e composições políticas as mais espúrias se apresentavam. De um lado, o populismo,
que congregava em seu seio sindicatos controlados pelo Estado, aliada ao bloco oligárquico rural, é a célebre aliança PTB-PSD, e de outro, os liberais, representados pela antiga UDN, no início um partido de centro com tendência para a esquerda, que forjava aliança com os militares de direita e preconizava soluções extraconstitucionais para impor a sua hegemonia. Contava com a simpatia e o apoio dos grupos econômicos internacionais, que enxergavam no surto crescente do movimento nacionalista civil-militar uma ameaça que poderia deslocar o Brasil da política do alinhamento automático. O segundo governo Vargas, que foi de 1950 a 1954, legítimo e de caráter nacional reformista, não dissipou as prevenções e a idiosincrasia oriunda do Estado Novo. Não obstante, Vargas tentou, sim, uma mudança de rumos, com a adoção de uma política econômica protecionista, instrumentalizada pelo chamado confisco cambial, que proporcionou superávites na balança comercial e de pagamentos. O processo de desenvolvimento foi retomado pela captação dos recursos oriundos de licitação de ágios de exportação, cuja aplicação visava a criação de uma indústria de bens de capital. E sobre aquela presidência foram criados o BNDE, o Banco do Nordeste, a Petrobras, que era uma empresa estatal que detinha o monopólio da pesquisa e exploração do petróleo no território nacional, a Eletrobras, a Fábrica Nacional de Motores, a indústria química de base e a indústria nacional de álcalis. E, além disso, Getúlio Vargas não dispensou o concurso formal do capital estrangeiro, como foi o caso da Mannesmann. O modelo de desenvolvimento getuliano visava, sobretudo, a formação de um amplo mercado interno destinado a dar suporte ao desenvolvimento autossustentável de forma a libertar o país da dependência externa. Mas a política de Vargas carecia de uma clara base social de cobertura, uma vez que o populismo, um movimento amorfo e desorganizado, como todo populismo tinha como atuação principal o clientelismo que dispensava a existência de uma ideologia. E essas contradições latentes entre os grupos de pressão da sociedade projetaram seu colapso, iniciado com o suicídio do presidente. O governo Kubitschek e seu plano de metas, 50 anos em 5, configuraram uma administração hibridista em que se equilibravam e se apaziguavam os avanços dos movimentos populares e os privilégios das classes dominantes. Invertendo o processo de desenvolvimento getuliano, foram lançadas as bases de um welfare state brasileiro voltado para a produção de bens de consumo durável. Juscelino Kubitschek manteve o confisco cambial, transformando de produtor de bens de capital em produtor de bens de consumo durável. E foi sob sua presidência que o capital financeiro multinacional e associado ganhou preeminência, passando a exercer uma grande influência no processo de tomada de decisões nos negócios do Estado brasileiro. Apesar da aliança circunstancial deste grupo emergente com os representantes do latifúndio exportador, que ainda detinham um controle político, os seus interesses divergiam substancialmente dos da velha oligarquia rural, que vinha se mantendo ao longo da história republicana pela força da inércia e do paternalismo. As propostas populares em favor das reformas de base levadas às ruas pelo governo Goulart conduziram à ruptura da consagrada aliança do bloco populista, oligárquico e industrial, tornando intransitável, em um parlamento dominado por conservadores, qualquer projeto de transformação pela via constitucional. Findou-se, portanto, o equilíbrio de forças, fazendo emergir uma nova estrutura de poder de viés modernizante conservador. A derrocada do governo Goulart e o golpe de 1964 assinalaram precisamente a articulação dos setores organizados do capital multinacional e associado, surgidos no bojo do processo desenvolvimentista de Kubitschek, com a técnico-burocracia civil e militar, marcando o progressivo alijamento da oligarquia rural do processo decisório estatal. Contou também esta coligação com o apoio da classe média e o silêncio das camadas populares.
E, sob este panorama, chegava ao fim a Terceira República, cuja ordem jurídica, profundamente descaracterizada por 4 atos institucionais, seria sucedida pela Constituição Autoritária de 1967, posteriormente emendada em 1969, principiando-se uma ditadura militar fadada a durar 2 décadas. E, nessa altura, cumpre avaliar as razões conjunturais da crise brasileira que resultou na inconciliável contradição entre o artificialismo político e a realidade nacional. A ausência de uma tradição constitucionalista, que foi uma marca definidora da formação jurídico-política brasileira, oficializou na lei a exclusão popular na formação da vontade do Estado, constante que se verifica, inclusive, em momentos de normalidade constitucional, como testemunharam a fraude eleitoral e o reconhecimento dos poderes, que eu mencionei, nos estertores da República Velha, e a negação do direito ao voto aos analfabetos e aos militares sem patente de oficial, as praças de pré, nas cartas de 34 e de 1946, 2 cartas oriundas de uma Assembleia Nacional Constituinte democrática e legítima. Ao contrário da América Inglesa, não se formou no Brasil um common sense e nem se praticou o self-government. O liberalismo revelou-se inadequado para restabelecer ou estabelecer um pacto que resultasse num consenso justaposto dos atores sociais, esterilizado por um processo histórico autoritarista que contrapunha o país real ao país legal. Oposição pública atuante e partidos políticos ideologicamente consistentes nunca representaram aquilo que La Salle chama dos fatores reais do poder. Os direitos sociais, convertidos em preceitos programáticos na Lei Fundamental de 1934, sobraram diante de um Estado elitista e desinteressado em conciliar os interesses desiguais das forças antagônicas que emergiram no cenário nacional. A democracia tutelada, com ou sem a coroa, e os golpes usurpatórios seriam as soluções possíveis para efetivar uma governabilidade oblíqua. E, neste contexto, a tarefa de garante da normalidade constitucional cabe à Lei Fundamental da Quarta República, promulgada em 1988. A ela se impõe o desafio de proclamar a força cogente de sua normatividade de fazer valer os princípios do igualitarismo. E mais, a ela se lhe impõe a mantença da estabilidade democrática tão acutilada por vicissitudes políticas e rupturas institucionais ao longo da nossa história e ainda presentemente. Efetivamente, a vigente Carta Brasileira, a chamada Constituição Cidadã, restaurou o Estado democrático de direito. Notável valor foi dado aos direitos e garantias individuais, principal bandeira da Assembleia Nacional Constituinte. Além de terem sido transpostos do final da Carta de 67, porque eles estavam no artigo 153 e 154, né? Eles foram topograficamente colocados no artigo 5, no artigo 5º, 6º, se considerarmos os direitos sociais e coletivos, eles deixaram o universo das limitações implícitas também para repousar entre as expressas, restando intocáveis pelo poder de reforma. Participaram da construção deste novo regime as forças sociais emergentes das lutas contra o regime autoritário, uma confluência de tendências ideológicas que reuniu sindicatos, partidos políticos, minorias étnicas, de gênero, intelectualidade e povo. O processo de redemocratização no Brasil inseriu-se em um movimento que avançou pela Iberoamérica e alcançou a Argentina, a Bolívia, o Peru, Uruguai, Chile, Paraguai, dentre outros países, rompendo o mito de que a América Latina estaria fadada ao autocratismo. O certo é que o país de hoje é conjunturalmente diverso do país do passado. E, conforme eu já salientei, a Lei Maior, para além de assegurar amplas garantias aos direitos fundamentais, ampliou
a participação do Poder Judiciário, do Ministério Público, na sua função de custos légios, não apenas de dominus litis, e aprofundou o federalismo, salvaguardando os direitos difusos, patrimônio de toda a humanidade. E, para demarcar a mudança ocorrida no sistema de governo, a Carta Política qualificou como crimes inafiançáveis a tortura e as ações armadas contra o Estado democrático e a ordem constitucional, criando dispositivos para bloquear golpes de qualquer natureza. Sob a sua égide, o cidadão conquistou o direito ao sufrágio pleno em eleições diretas para os cargos de presidente da República, governador do Estado, prefeito, deputado federal, estadual e distrital, senador e vereador, para além da estatuição de significativos mecanismos da democracia direta, como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Eu relembro que, pela primeira vez na história constitucional da República, se estendeu o direito de voto ao analfabeto, somente em 1988. Então, a nova Carta ampliou também os poderes do Congresso e instituiu importantes writs para a defesa dos direitos individuais e coletivos, como o mandado de segurança coletivo, ao lado do individual, que já estava previsto nas cartas anteriores, o habeas data, o mandado de injunção, e preservou o tradicionalíssimo habeas corpus. No tocante às limitações materiais explícitas, as chamadas cláusulas pétreas, a inovação trazida pela Constituição de 88 consistiu na ampliação do núcleo reservado às vedações absolutas presentes no artigo 60, parágrafo 4º. A Constituição de 67, que foi emendada em 69, relembro, previa apenas 2 limitações formais: a abolição da Federação e da República. A vigente Lei Maior, além da forma federativa do Estado, vedou também emendas tendentes a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Cumpre destacar, já caminhando para a conclusão, que a democratização do Estado brasileiro não ocorreu por rupturas ou quebra de autoridade, mas sim dentro de um contexto do ordenamento jurídico precedente. A Emenda Constitucional 26, de 1985, que alterou o texto da Lex Magna de 67 e 69, acabou com a fidelidade partidária, facilitou a criação de partidos políticos, retirou a vigência das cláusulas pétreas anteriores, convocou uma Assembleia Nacional Constituinte e estabeleceu as normas que a regulariam. Então, não houve uma ruptura com o regime anterior, e sim uma sucessão, pode-se dizer, né, de constituições. E a Carta Magna surgiu por intermédio de uma reforma promulgada por uma Assembleia Constituinte derivada, como se originária fosse. Decorridas, e agora já concluindo, mais de 3 décadas de sua promulgação, e tendo sido modificada por 6 emendas revisionais, 111 emendas constitucionais, e acrescida de 4 tratados internacionais de direitos humanos, aprovados de forma equivalente à segunda, o desafio que persiste é dar efetividade aos direitos sociais, como os mortos da pandemia notificam. O certo, né, é que dúvidas não restam ser a atual lei fundamental brasileira um repositório de valores éticos e ser também uma norma fecundadora de uma autêntica e legítima ordem normativa. Fruto da realização de um constitucionalismo moderno, ela representa um instrumento de transformação da realidade nacional. Talvez por isso tenha sido modificada tantas vezes, pelas suas virtudes e não pelos seus defeitos. É um documento jurídico altamente meritório e, sobremodo, sensível às desigualdades econômicas, e se traduz num importante pacto que, a despeito de haver completado 33 anos de existência, ainda conserva o que dissera o deputado Ulisses Guimarães, então presidente da Assembleia Nacional Constituinte de 1986, um cheiro de amanhã. Muito obrigada e me perdoem se eu tiver me estendido por muito mais tempo do que eu deveria. Muitíssimo obrigada, ministra Maria Elizabeth. Foi muito bom, excelentes suas reflexões e trazer esse histórico da sociedade brasileira, que é altamente complexa, com muitos problemas ainda a serem resolvidos.
mas reiterar a importância da Constituição cidadã que nós construímos, apesar de termos todos os problemas na nossa sociedade, ela ainda é um instrumento basilar para nos assegurar, em termos de desenvolvimento de uma sociedade que ainda padece de soluções sociais, como a senhora mesmo colocou. É necessário dar efetividade aos direitos sociais relacionados ao trabalho, aos problemas oriundos da pandemia, e é importante ter esse compromisso com a dignidade da pessoa humana, como a Constituição mesmo traz, né? E eu fico muito feliz de ouvir da sua pessoa essa preocupação com a Constituição, a manutenção dessa Constituição, que apesar de ela ter emendas, apesar de ela ter problemas, toda a sociedade tem problemas, ela pelo menos é a base para a manutenção do Estado democrático de direito, que há 33 anos a gente vem mantendo, ainda que com desavenças, mas com base e efetividade em instrumentos internacionais de direitos humanos que nos dão, digamos, o norte como limites, não só estabelecendo direitos às pessoas, mas limites na atuação do Estado. O Estado deve agir de forma que ele possa realizar, por meio de políticas públicas, acesso a esses direitos fundamentais. Eu passo a palavra à professora Daniela Marques de Moraes para as suas considerações também. Mais uma vez aqui eu agradeço a sua participação e nos abrilhantar nessa aula especial da pós-graduação. Muito obrigada, eu que agradeço. Boa noite, professora Inês, presidente dessa aula especial. Boa noite, ministra. Que satisfação ouvi-la, muito, muito bom. A gente, posso dizer que eu fico aqui até com ausência de palavras diante de tão boa reflexão a respeito do tema proposto. Boa noite às estudantes, os estudantes que estão aqui conosco. Parabenizo, Inês, o programa de pós-graduação por tão relevante reflexão e trabalho junto à comunidade acadêmica, aos pesquisadores e pesquisadoras que certamente têm um farto material para estudar, refletir e produzir a título de suas pesquisas individuais em situações futuras. Ministra, de fato é uma grande satisfação ouvi-la falar e enche a gente de esperança sempre, né? A finalização, né, com a lembrança de Ulisses Guimarães mencionando a Constituição que representa também o amanhã, né? E a gente chegou, talvez, em algum momento do amanhã, ainda não satisfeitos, ainda ansiosos por mais benesses, por mais condições de exercício da nossa cidadania, não é? Eu acho que o grande protagonista da Constituição é o cidadão. E a gente olha para a Constituição e lê, né, que o poder emana do povo e por ele será exercido. E isso gera uma expectativa muito grande no povo, no cidadão, que muitas vezes padece de conhecimentos para que possa buscar o cumprimento, né, conhecimentos de direito para buscar o cumprimento de seus direitos, das suas garantias, que lhes são fundamentais. Eu ouvi a senhora falando e fazendo toda uma trajetória, né, de construção histórica de todo esse contexto político, constitucional, e eu me lembrava, amanhã é 5 de outubro, e a gente está na véspera do aniversário da nossa Constituição, com tantos sonhos ainda pela frente, e que bom, né? E eu me lembrei bastante da reforma de 2004, que acabou ensejando na emenda constitucional número 45, e nas grandes expectativas que foram plantadas, né, naquele momento, no que diz respeito, por exemplo, aos pactos republicanos,
Então, a conjugação e a convergência de interesses e de atuações em prol do cidadão, em prol do povo, entrelaçadas entre todos os poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, que pactuaram, né, um pacto republicano, que pactuaram em prol de uma sociedade que pudesse sempre galgar, né, o preceito de ser uma sociedade justa, né, solidária, enfim, que a gente tivesse sempre isso pela frente. A gente observa claramente que há um esforço muito grande para que o Pacto Republicano, por mais que não tenha havido, né, não tenha ultrapassado dois instrumentos assinados pelos poderes, mas a gente tem sempre a esperança de que aqueles dois instrumentos assinados pelos três poderes possam refletir uma circunstância melhor, uma atuação melhor de todos os três poderes em prol do seu país, em prol da sua nação, né? Seja pela perspectiva legislativa, seja pela perspectiva judiciária, seja pela perspectiva do executivo, não é? Então, eu gostaria de, se a senhora pudesse, né, trazer alguma reflexão sobre esse entrelaçamento necessário, sobre essa estrutura que indissocia o Estado, que é uno, e que vai, obviamente, transitar espaços e ambientes de individualidade, de autonomia, mas que atuam, né, de forma reflexivamente em prol do povo, de maneira conjunta. E eu, mais uma vez, agradeço e parabenizo, né, toda a estrutura de pensamento que a senhora nos trouxe aqui, para as nossas reflexões que vão perdurar ainda, né, alguns bons dias para a gente pensar nas estruturas e nas reflexões do futuro. Obrigada, ministra, muito obrigada. Não, professora Daniela, professora Inês, sou eu que agradeço. Como eu disse, eu tenho um imenso respeito pela Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, uma faculdade importante, historicamente relevante na academia brasileira, e realmente é uma alegria para mim estar aqui. E com relação ao seu questionamento, de fato, professora Daniela, o Estado ele é uno, né? Hoje há uma crítica, inclusive, à expressão separação de poderes, né? E sim distribuição de funções, que seria talvez a mais adequada, na medida em que os poderes eles não são tripartites, ele é uno. Né? E o que nós vivemos hoje, eu não sei se esse é o, enfim, se é o norte da sua pergunta, é realmente um compartimentalismo dos poderes. Eles estão divididos e atuando como se fossem, vamos dizer assim, figuras que não dialogam, né? Que atores que não têm nada em conexão, né? E quando, na verdade, o Estado e a sociedade é o grande elo que os une. Então, os diálogos institucionais, ele é fundamental. Né? E o que acontece quando isso ocorre? Quando essa ruptura, né, das arenas públicas de discussão não acontecem? Há um protagonismo excessivo, talvez, do Poder Judiciário, mas que ele não pode fugir a isso na medida em que a inafastabilidade da jurisdição, prevista no artigo 93, esses nomes são, se eu não me equivoco, né, impõe que tudo que seja levado, né, à apreciação do judiciário, ele se pronuncie. Então, quando se fala hoje em excesso de ativismo, talvez o excesso de ativismo seja em decorrência do Poder Judiciário. Eu não falo isso pelo fato de ser uma magistrada absolutamente, né? Mas talvez esse fato, essa resposta contundente que o Poder Judiciário anda dando à sociedade, é porque a sociedade tem demandado isso dele, e os outros poderes estão omissos quando deveriam agir. Não é? Eu sei, todos nós temos consciência, por exemplo, que o Congresso Nacional não atua em tempo real. O tempo do Congresso é um tempo diferenciado, mas o Judiciário também é. Né? O Judiciário, com exceção de algumas justiças, a minha, inclusive, que é bastante célebre, mas o jurisdicionário é muito menor, não é? O nosso universo de jurisdicionados nem se compara com as das demais justiças e, sobretudo, dos demais tribunais superiores. Então, para nós, o nosso tempo varia entre 4 e 5 anos, o dos outros tribunais é muito maior. Não é? Mas hoje, por meio das liminares, das tutelas antecipadas,
né, do controle abstrato, que pode dar um pronunciamento, muitas vezes até monocrático, de um magistrado, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, e é uma resposta a essas demandas que são imediatas e que não podem esperar. Né? Quando houve a ruptura do pacto federativo durante o início da pandemia, cabia ao judiciário dar uma resposta aos governadores e prefeitos, para que eles pudessem, né, se posicionar e se colocar para poder adotar as políticas públicas que não ferissem nem a legislação infraconstitucional e muito menos a Constituição Federal. Então, o que eu sinto falta neste momento, mas isso não é um mal da Constituição, isso é um mal do regime instituído, né, e que foi legitimamente eleito e que, afinal, né, nós temos que contestá-lo dentro também do marco da constitucionalidade, é dizer, né, que há realmente uma fratura, uma ruptura de diálogo. Isso compromete terrivelmente não apenas vamos dizer assim, a função do Estado, né, como um protetor dos bens coletivos, mas também o papel social do Estado, melhor dizendo, mas também a própria sociedade civil, que fica à mercê, né, de decisões que nunca são tomadas, nunca são implementadas, e depois o judiciário que é criticado por isso. Muito obrigada, ministra. Era, acho que essa expectativa de resposta que eu tinha, certamente. Muito obrigada. Ai, muitíssimo obrigada, ministra Elizabeth. Acho que assim foram excelentes as reflexões e acho que a senhora tocou num ponto importantíssimo, que é a questão dos diálogos interinstitucionais, e essa ausência não faz agir em nome do coletivo, né? O coletivo da sociedade brasileira, que espera a resposta desses poderes. Mas isso, assim, são questões que a gente vai assistir aos novos capítulos dos novos anos da nossa Constituição Democrática. Isso faz parte. Mas, ministra, adoraria, tem aqui a Tayane falou que ela precisou sair, mas que agradeceu pela aula maravilhosa que a senhora deu. Então, assim, estamos muito satisfeitos com a sua participação aqui na aula inaugural, que ficará registrada e em breve estará na nossa página aqui do YouTube. Eu gostaria de dar por encerrada esta aula especial, mais uma vez agradecendo a sua presença e muito obrigada por compartilhar e trazer reflexões sobre essa formação do Estado brasileiro e também do desenvolvimento das instituições políticas e democráticas da sociedade brasileira. Como sempre aprendi, nós ainda somos jovens, mas ao mesmo tempo precisamos ter a nossa independência e autonomia na tomada de decisões. Né? E nesse sentido eu agradeço a presença da professora Daniela por compartilhar aqui conosco numa mesa feminina com um público basicamente feminino e de pesquisadores e estudiosos em direito e a importância do papel da mulher na geração e produção do conhecimento em direito. Meus sinceros agradecimentos e agradeço a todos os presentes. Professora Obrigada. Daniela. Até logo. Até logo. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada.